Olá a todos, boa noite, como estão vocês? Boa noite, Maria, boa noite, Daniela. Igualmente, Daniela, feliz ano novo para você também. Então, gente, a nossa prova está chegando. Igualmente, João, boa noite, feliz ano novo. Adrenalina no máximo. Temos 6 aulas, incluindo essa até a prova. É pânico. Como assim quase te enganei? Ah, não, claro que tem aula. Tem que começar o ano bem, ora. Ai, que absurdo. Vai começar bem, falando de função logarítmica. Helping que, Letícia? Que houve? Peraí, vamos lá. Raiz de xy. Mas isso aqui é igual a alguma coisa? Como é que é? Não, é só isso mesmo. Só quero saber Tudo bem. o corpo do derivado, entendeu? Tá, então a gente quer derivar em relação a x, suponho. Isso. Tá. Vou fazer aqui no cantinho. Vamos lá. Então aqui nós temos xy dentro de uma raiz quadrada. A gente deriva de fora para dentro. Vai ter, então, isso aqui é a derivada em relação a x de xy elevado a meio. Então, cai o meio, repito a base, expoente menos 1. Meio menos 1 menos meio. Vezes, agora eu vou derivar quem está dentro da raiz. Eu vou derivar em relação a x, mas é um produto. Então, vou aplicar a regra do produto. O que nos ensina a regra do produto? Derivado primeiro, assim, e assim, x', vezes o segundo, mais o primeiro, opa, escrevi errado, mais o primeiro, derivado segundo. Então, sobrou meio. Xy elevado a menos meio é raiz de xy no denominador. Vezes derivada de x em relação a x, 1. Vezes y, y. Mais x vezes... Opa. X vezes... Eita, agora sim. X vezes derivada de y em relação a x, y'. Uma derivação implícita. Ah, tá. Beleza, entendi. Tá bom? Uhum. É que tem os exercícios, e aí eu não tava entendendo de vir isso linha. Mas agora eu já entendi. Tá bom, então. Regra do produto. Obrigado, Pro. Nada, sempre um prazer. Então, gente, hoje nós vamos falar de um assunto muito legal que todo mundo adora, que são logaritmos. Não só sobre logaritmos, falaremos de funções especiais hoje. Vamos começar falando de logaritmos. Então, só para lembrar aqui, para quem gosta, para quem esqueceu, para quem tem trauma, ou os três,
que é logaritmo, né? Deixa eu acertar aqui um pouquinho. Deixa essa dúvida mais para cá. Pronto. Então, logaritmo. Opa. Se y é a elevado a x, então x é igual ao logaritmo de y na base a. O logaritmo nada mais é que o expoente que você tem que colocar na base x para obter y. Por exemplo, quem é o expoente que eu tenho que colocar em 2 para chegar em 8? 3. Deixa eu tirar isso aqui para não ter que é um 0. Pronto. Então, significa que 3 é o logaritmo de 8 na base 2. Porque 3 é o expoente que você põe em 2 para chegar em 8. Vou pegar em outro caso aqui. Qual expoente eu coloco no 25 para chegar em raiz de 5? Opa. 3? 3? Ah, não. Calma. Seria 5 a terceira, no caso, né? Vamos ver. Alguém tem um palpite? Qual o expoente que eu tenho que colocar no 25 para chegar em raiz de 5? 1 sobre 2? 1 sobre 2? Será? Vamos ver. Se eu colocar aqui 1 sobre 2. Bem, 25 elevado a meio vai dar 5. 5 não é raiz de 25. Então, 5 não é raiz de 5. Então, não pode ser meio. Deixa eu ver aqui no chat. Isso aí, 1/4. Isso mesmo. Por quê? Raiz quarta de 25 é a raiz quadrada da raiz quadrada. Opa. Raiz de 25, 5. Com outra raiz de 5. Significa que 1/4 é o expoente que você põe na base 5 para chegar em raiz de 5. Desculpa, eu escrevi ao contrário. Espera aí. A base é 25. Pronto. Ok, gente? Então, o logaritmo é esse. É o expoente responsável para você conseguir obter uma certa potência desejada. Nada mais que isso. Aqui é um exemplo, né? Ok. Então, o que é então a função logarítmica? A função logarítmica, o que a função exponencial faz? Ela te fornece expoente, calcula a potência. A função logarítmica é o contrário. Você fornece a potência e encontra o expoente. É o caminho contrário, é a função inversa. É a função inversa da função exponencial. Se f de x é a função a elevado a x, a função inversa, ou seja, aquela que desfaz o que essa fez, nós vamos representar por f menos 1, função inversa, que é o logaritmo
de x na base A. O que nós já sabemos sobre funções? Toda função tem gráfico. Como é que vai ser o gráfico da função logarítmica? Bem, a resposta é depende. Depende do que, Daniel? Depende da base. Nós vimos que a função exponencial apresenta dois comportamentos em relação ao gráfico. Um comportamento se a base é maior do que 1, um outro comportamento se a base está entre 0 e 1. Como é que eram esses comportamentos? Vocês lembram? Vamos aqui rapidinho. Opa. Y, X. Se a base é maior do que 1, a função a elevado a x, exponencial, ela é crescente. Vocês lembram? Uma coisa mais ou menos assim. Se a base está entre 0 e 1, ela tem um comportamento decrescente. Opa. Deixa eu desenhar essa curva, peraí. Eu vou conseguir. Pronto. E como é que vai ser o gráfico desse logaritmo se a base é maior do que 1? Bem, existe uma propriedade importante, eu vou destacá-la daqui a pouquinho. Opa! Que o gráfico de uma função e o gráfico de sua inversa são simétricos em relação à reta y igual a x. Então, o gráfico do logaritmo, se a base é maior do que 1, basta refletir esse desenho em relação a essa reta. Vai ter alguma coisa mais ou menos assim. Essa reta y igual a x, ela age como um espelho. Nota aqui, ó, a minha função, meu desenho verde, estava se aproximando do eixo x, quando refletiu, se aproxima do eixo y. Ela vai subindo, digamos assim, paralelo ao eixo y, quando refletiu, ela vai crescer paralelo, digamos assim, ao eixo x. Algo parecido acontece aqui. Se a nossa exponencial tem base entre 0 e 1, como é que vai ser o gráfico do logaritmo com base entre 0 e 1? Eu desenho a reta y igual a x, está aqui. E o gráfico da função inversa é a reflexão da curva verde em relação à reta laranja. Ora, o gráfico verde se aproxima do eixo x. Quando eu refletir em relação à reta laranja, vai se aproximar do eixo y. Esse trecho, digamos assim, que quando vai subindo fica, entre aspas, tá? Paralelo ao eixo y, quando eu refletir, vai ficar paralelo ao eixo x. É uma coisa mais ou menos assim. Daqui a pouco eu mostro no GeoGebra como é que fica direitinho. Peraí. Aqui é f menos 1. Deixa eu mostrar para vocês no GeoGebra. Trazer vocês para cá. Eu vou olhar primeiro para mx igual a elevado a x. Pronto. Então, a gente mudar de cor, né?
Laranja, pronto. Agora vamos pegar. Cadê você? N de X. Pronto, tá legal assim. Então, se a base está entre 0 e 1, olha que legal. Em laranja tem a exponencial, em vermelho o logaritmo. Se a base é maior do que 1, ainda assim eu tenho laranja exponencial, e em vermelho o logaritmo. Ok. Vou fazer um pouquinho mais para cá. Vou tirar um print legal. Bem, entre as funções logarítmicas, na verdade, falando das funções exponencial, nós falamos que tem uma que é muito exponencial, que é aquela que tem a base E. Algo parecido acontece com o logaritmo. Vou incluir aqui um slide vazio, peraí. Opa, isso aqui não está vazio. Está. Então, quando a base é igual a E, temos que essa função inversa, f menos 1 de x, que é o logaritmo de x na base E, é representado apenas por ln de x, que é chamado logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Tá? Assim, destacando aquela propriedade que eu falei, você tem uma função, vamos desenhar o gráfico dela, x, y, por exemplo, algo assim. Desenho uma reta. Algo assim. Pronto. Essa é a função f. Como é que eu obtenho o gráfico da função f menos 1? Se f e f menos 1 são funções inversas,
seus gráficos são simétricos em relação à reta y igual a x. Ok, Isabelle. Então, eu vou olhar para a reta y igual a x. Opa, isso não é uma reta. Eu vou olhar para a reta y igual a x. E basta desenhar a reflexão, no caso aqui da minha curva amarela, em relação à reta verde. Então, uma coisa mais ou menos assim. Opa. A reta verde age como um espelho. Mais ou menos assim. Nosso principal interesse aqui é trabalhar com a função logarítmica do ponto de vista da derivação. Então, para isso, eu tenho que saber derivar a função logarítmica. E a derivada, deixa eu começar com a logaritmo mais simples, a derivada da função ln de x é 1 sobre x. A derivada do ln é 1 sobre quem está dentro do ln. Por que isso é verdade, né? A demonstração ela é bem simples. Eu vou pegar um atalho aqui para ser bem rapidinho. Eu chamei de 1, né? Opa! Bem, eu vou chamar y de ln de x. Vamos relembrar, o que é ln, o que é logaritmo mesmo? Logaritmo, ou seja, o x. Perdão, o y é o expoente que você põe aqui, no caso, na base E. O y é o expoente que você põe na base E para obter x. Tá bom. Agora eu vou derivar essa equação aqui, ó. Vou derivar implicitamente. Aqui é derivando implicitamente. Vou mudar aqui a cor. Opa, era para ter apagado. Então vamos lá, como derivar implicitamente? Derivada exponencial na base é ela mesma. Então é e elevado a y. Vezes regra da cadeia, vezes a derivada expoente. Derivada de y em relação a x, y'. Derivei o lado esquerdo, eu vou derivar o lado direito. Derivada de x em relação a x, 1. Implicitamente, sim. Em relação a x, ponto. Centralizar aqui um pouquinho. Bem, acontece que e elevado a y vale x. Então, nós ficamos com o quê? X vezes y' é igual a 1. Então, y' é 1 sobre x. Ora, mais y é ln de x. Então, nós provamos aqui que a derivada do ln de x é 1 sobre x.
Então, já sabemos derivar a função ln. Tá, mas olha só. Aqui, nós só sabemos derivar o logaritmo na base E. E se eu tiver um logaritmo na outra base, quem é a derivada? Ora, vamos construir aqui uma ideia parecida. Deixa eu vir para cá. 2. Eu vou chamar logaritmo de x na base A de y. Opa. Chamei. O que nós queremos descobrir é quem é y'. Muita coisa em matemática, você vai desenvolver um raciocínio, você tenta utilizar o que você já fez antes. Como aqui eu já aprendi a derivar ln de x, eu vou tentar utilizar esse conhecimento para derivar o logaritmo na base A. De que maneira eu vou fazer isso? Eu vou reescrever esse y. Logaritmo de x na base A é a mesma coisa que logaritmo ln de x dividido por ln de A. Por que isso é verdade? Deixa eu ver aqui primeiro. Isso é uma propriedade chamada mudança de base. Mudança de base. A nossa base era uma base A qualquer e eu passei para a base E. Ficou o logaritmo de quem está em cima, perdão, o ln de quem está em cima, dividido pelo ln de quem está embaixo. Vamos derivar esse cara aqui. Quem é y'? Ln de x é uma função. Ln de A é uma constante. Como é que eu derivo isso aqui? Vou escrever assim, ó. Colchete. Isso é 1 sobre ln de A vezes ln de x. 1 sobre ln de A é uma constante, repito. Vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Então, ficou 1 sobre... Opa! 1 sobre x ln de A. Então, sabemos derivar o ln de x, o ln na base E. Sabemos derivar o ln em uma base qualquer. Falta aprender a derivar a elevado a x. Nós sabemos derivar e elevado a x. Na base E. Quem é derivado em uma base qualquer? Vou usar um raciocínio parecido com o número 1. Se y é a elevado a x, significa o quê? Que x é o expoente que você põe na base A para obter y. Então, vou derivar isso aqui. Mesmo raciocínio aqui. Vai derivar implicitamente em relação a x. Deixa eu ver aqui. Mudar aqui um pouquinho. Peraí. Vamos ver. Derivada de x em relação a x, 1.
derivada de logaritmo de y na base A, derivada do logaritmo de x na base A, é 1 sobre quem está dentro do logaritmo, no caso o y. Opa, ferramenta errada. Vezes ln de A, pela regra da cadeia, eu vou derivar quem está dentro do logaritmo. Quem está no logaritmo é y. Derivado de y em relação a x, y'. Só que y é A elevado a x. Então, o que nós temos? Y'. 1 sobre A elevado a x ln de A. Vou passar para o outro lado. A elevado a x vezes 1. A elevado a x ln de A. Então, com isso, sabemos derivar quaisquer exponenciais, quaisquer logaritmos. Vou dar um tempinho para vocês. A gente possa fazer alguns exemplos. Vamos lá? Tudo fica palpável, né? Um pouco de exemplos. Então, vamos derivar. Vamos derivar exponencial de raiz de x vezes ln de raiz de x. Então, a primeira coisa que a gente pode notar aqui é o seguinte, né? Nós temos um produto, né? É a função exponencial da raiz de x vezes o ln de raiz de x. Se eu quero derivar um produto, que regra eu tenho que usar? A regra do produto. Então, vamos utilizá-la com calma. Vamos lá, então. Derivando. Derivada do primeiro. Vezes o segundo. Mais o primeiro. Vezes a derivada do segundo. Para não sobrecarregar muito aqui a notação, vamos calcular tanto a derivada do primeiro quanto a derivada do segundo em um rascunho. Aqui fazer aqui o nosso rascunho intelectual. Começando com a derivada do primeiro. A derivada da exponencial. A derivada exponencial é ela mesma. Vezes, pela regra da cadeia, a derivada de quem está dentro. Quem está dentro é o expoente. Então, é vezes a derivada do expoente. Ora, derivada de raiz de x, só lembrar aqui, isso é... Acho que essa conta hoje, não fez? Peraí. Ah, não, desculpa, fiz na aula de cálculo 2, perdão. Por isso que eu estava sensação que ia ter feito. Derivada exponencial, vou repetir. Raiz de x é x elevado a meio. Linha. Como é que eu derivo isso? K expoente. Repito a base. Expoente menos 1. Ou, se você preferir, isso é exponencial de raiz de x dividido por x elevado a menos meio
é x, raiz de x no denominador. Então, é 2 raiz de x. Então, isso deriva, o primeiro. Vamos derivar agora o segundo. Ln de raiz de x. Mesma ideia. Opa. Eu vou ter que fechar o programa rapidamente e volto a abrir. Um minutinho, por favor. Vou trazer vocês para cá uma vez. Opa! Já apagou a linha, apagou tudo. Peraí. Vamos derivar o Ln da raiz de x. Então, vamos lá. Derivado do Ln, quem é mesmo? Derivado do Ln é 1 sobre quem está dentro. Então, quem está dentro do Ln, 1 sobre raiz de x. Então, é 1 sobre raiz de x. Vezes derivado de raiz de x pela regra da cadeia. Ora, mas essa derivada aqui eu já calculei, né? Tá aqui. É 1 sobre 2 raiz de x. Então, aqui eu só vou substituir 1 sobre raiz de x vezes 1 sobre 2 raiz de x. Raiz de x vezes raiz de x, x. Então, 1 sobre 2x. Substituindo, a gente vai ter f' de x é igual a exponencial da raiz de x, ln da raiz de x, dividido por 2 raiz de x, mais exponencial da raiz de x, dividido por 2x. Nota que não muda muita coisa, eu só acrescentei mais uma regra de derivação, as derivadas que nós já conhecemos. Quais são as derivadas que conhecemos? Derivada de x ao quadrado, que vale... Quem é derivada de x2? 2x. Derivada de x3? 3x quadrado. Derivada do seno? Cosseno. Derivada do cosseno? Menos seno. Derivada de secante? Tangente vezes alguma coisa. Tangente vezes a secante. Derivada de tangente? Secante quadrado. Derivada de cossecante? Aí pediu demais. Menos cossecante vezes cotangente. E para terminar, né? Derivada de cotangente menos cossecante ao quadrado. Então, são as derivadas elementares, como eu já disse, têm que estar no sangue de vocês. E entre essas derivadas elementares, nós acrescentamos hoje a derivada dos logaritmos e da exponencial de base qualquer. Tá bom? Como eu já avisei antes, através de exercícios, essas derivadas entram no sangue de vocês, tá bom? E como é que é através de exercícios elas entram, vamos fazer mais exercícios, mais exemplos. E eu já contei para vocês uma história. Os logaritmos, eles foram desenvolvidos
para facilitar as contas, porque o logaritmo tem propriedades importantes e interessantes que transformam um produto em uma soma, transforma uma divisão em uma subtração e uma potenciação em multiplicação. Utilizando essas propriedades, nós podemos facilitar algumas contas no cálculo das integrais. Esse procedimento é chamado derivação logarítmica. Consiste em pegar uma expressão que, em um primeiro momento, ela apresenta um certo nível de dificuldade e simplificar as contas usando os logaritmos. Como é que funciona esse negócio? Pensa comigo. Olha para essa função. Se eu mandar derive, se você já tem uma prática com derivação, você sabe que vai dar um trabalho. Por quê? Vamos ver por quê. Para derivar isso aqui, eu tenho que primeiro aplicar uma regra do quociente. Quando eu aplicar essa regra do quociente, eu vou ter a derivada do primeiro, que vai envolver uma regra do produto. Nessa regra do produto, quando eu vou derivar a segunda parte, vai ter uma regra da cadeia. Voltando lá na regra do quociente, quando eu derivar a segunda parte, eu também vou ter uma regra da cadeia. Então, essa derivada dá trabalho. Mas usando logaritmos, ela fica mais simples. Como é que eu posso usar logaritmos para facilitar essa nossa derivação? Então, primeiro, eu vou aplicar logaritmo de um lado e logaritmo do outro, que é justamente a primeira etapa do nosso procedimento. Aplicar logaritmo em ambos os lados. Então, eu vou aplicar ln de um lado e ln do outro. Aqui eu estou copiando, né? Agora eu vou aplicar as propriedades dos logaritmos. Quais propriedades, Daniel? Olha. Logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos. E o logaritmo de uma potência, e para mostrar a regra do tombo, né? Esse expoente cai e multiplica o logaritmo. B Ln de A. Para baixo. Então, no lado esquerdo, não tem o que fazer, né? Eu só tenho y. Porém, no lado direito, eu tenho um produto e tenho um quociente. Então, o produto se transforma em uma soma. Então, vamos fazer passo a passo. Ó. Vou aplicar a segunda propriedade. Se eu tenho uma divisão, é ln do numerador menos o ln do denominador. Então, ln do numerador menos ln do denominador. Ok. Mas aqui nós temos um produto. E ln de um produto é o ln do primeiro mais o ln do segundo. Só estou aplicando as propriedades. Ln do primeiro mais o ln do segundo.
Olha só. A terceira propriedade me diz que o expoente ele pode cair. Então, esse 3/4 aqui cai. Fica a linha de x vezes 3/4. Mais. Ora, raiz de x2 mais 1, nós podemos escrever como x2 mais 1 elevado a meio. Ora, meio, x2, né? Meio. Que me ensina a propriedade, o expoente cai. Então, mais meio. Mais meio. Do ln x2 mais 1. Expoente cai. Menos 5 ln de 3x mais 2. Tá. Aqui eu só tenho ln, só tenho ln, é que faltou o x. Agora eu vou derivar isso aí. Então, derivando. Nota que o nosso y ele não está mais isolado. Ele está dentro de um ln. Então, é uma derivação implícita. Então, derivando implicitamente. Opa. Em relação a x, derivado do ln é 1 sobre quem está dentro. No caso, y, 1 sobre y, vezes, pela regra da cadeia, a derivada de quem está dentro do ln. Quem está dentro do ln, y. Derivado de y em relação a x, y'. Isso é igual. Agora eu vou derivar o lado direito. Derivar de 3/4 vezes ln de x. 3/4 é uma constante, repito. Vezes a derivada do ln de x, 1 sobre x. Mais meio é uma constante, eu repito. Derivado do ln é 1 sobre quem está dentro. Então, ficou 1 sobre x2 mais 1. Pela regra da cadeia, derivada de x2 mais 1, 2x. Menos 5 é uma constante multiplicativa, repito. Vezes derivado do ln é 1 sobre quem está dentro. Quem está dentro desse último ln é 3x mais 2. 1 sobre 3x mais 2. Vezes a derivada de quem está dentro do ln. Derivada de 3x mais 2, 3. Eu vou copiar isso no próximo slide. Então, a derivada está feita. Então, eu vou fazer aqui. Eu só vou copiar aqui no próximo slide. Para organizar. Nós queremos y', não é isso? Então, y', quem é? Esse y que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Três sobre 4x. Opa. Mais 2 cancela com 2.
fica x dividido por x2 mais 1. Menos 5 vezes 3, menos 15. Menos 15 sobre 3x mais 2. Então, só para terminar aqui de arrumar. Então, y'. Quem é y mesmo? Y é x elevado a 3 quartos, raiz de x mais 1, não, raiz de x2 mais 1, sobre 3x mais 2 a quinta. Nota que a derivada em si, ela foi rápida. O que demorou um pouco mais foi a arrumação para aplicar a derivada. Dá um tempo para vocês. Tudo bem até aí, gente? Mais um exemplo. X elevado à raiz de x. Qual é o problema aqui? Nós sabemos derivar a potência. O que é uma potência? A base varia, o expoente é fixo. Mas se eu derivar isso aqui, eu vou encontrar m x elevado a m menos 1. Nós sabemos derivar exponencial. O que é uma exponencial? A base é fixa, o expoente varia. E nós aprendemos hoje que a derivada de a elevado a x é ax ln de a. Base variável, expoente fixo. Base fixa, expoente variável. O problema é que aqui, tanto a base quanto o expoente estão variando com x. Então, eu não posso aplicar nem essa regra de derivação, nem essa. Então, como é que eu posso contornar esse problema? Ora, eu vou aplicar logaritmo. Por quê? O logaritmo vai transformar essa potência em um produto. E nós sabemos derivar qualquer tipo de produto. Eu vou fazer, então, aplicar ln de um lado e ln do outro. Ln de y, lado esquerdo, lado direito. O expoente cai. Raiz de x, ln de x. O que fazer agora? Eu vou derivar um lado e derivar o outro. Nós vamos derivar implicitamente em relação a x. Derivado do ln é 1 sobre quem está dentro, vezes a derivada de quem está dentro, y'. Agora, eu vou derivar um produto. Então, aqui eu vou usar a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro derivado do segundo. Tem ideia.
Derivada da raiz de x, já fizemos aqui hoje, agora sim, vamos lugar por aqui. Derivada da raiz de x, enter. 1 sobre 2 raiz de x. Opa. 1 sobre 2 raiz de x. Derivada primeiro vezes o segundo mais o primeiro derivado do segundo. Derivado além de x, 1 sobre x. Dá para simplificar aqui um pouquinho, né? Se eu tenho raiz de x em cima e x embaixo, cancela, cancela, sobra raiz de x embaixo. Opa. Então, nós passamos a ter y' é igual a o y que estávamos dividindo, passou multiplicando. O que sobrou? 1 vezes ln de x é ln de x. Dividido por 2 raiz de x. Mais 1 sobre raiz de x. Prof, por que você cortou o raiz de x com x? Porque raiz de x é x elevado a meio. X é x elevado a 1. Divisão de potência com uma base, subtrai o expoente. Meio menos 1, menos meio, que é a raiz no denominador. Beleza, obrigada. Tá bom? Aí aqui é só substituir. Y' é y, mas quem é y? X elevado à raiz de x. X elevado à raiz de x. Ln de x dividido por 2 raiz de x mais 1 sobre raiz de x. Dá um tempinho para vocês. Então, já sabemos trabalhar com a função logaritmo, já sabemos trabalhar com a função exponencial, inclusive sabemos trabalhar com derivação logarítmica. Esses têm feito as listas? Importante fazer as listas, tá, gente? Exercitar matemática é importante para o aprendizado. Mais um tempinho para vocês. Como eu disse, que hoje nós vamos aprender funções especiais. Nós vimos a função ln, nós vimos uma exponencial de base qualquer, logaritmo de base qualquer. Isso tudo num grande assunto que são as funções inversas. Nós sabemos, por exemplo, que a função inversa de x ao cubo é a raiz cúbica. É a função que desfaz o elevar ao cubo.
o inverso de x ao quadrado, raiz de x. E a função seno? E a função tangente? Tem funções inversas? Se sim, quem são elas? Então, vamos primeiro olhar para a função seno. A função seno tem uma função inversa, que é chamada função arcosseno. O que ela faz? De onde ela vem? A função arcosseno é a função inversa da função seno. O que a função seno faz? A função seno pega um ângulo ou um arco, se você preferir, f de x igual a seno x, e te retorna o valor do seno. E o valor do seno é sempre o número entre -1 e 1. O que seria a operação inversa? A função inversa é uma função que pega o valor do seno e te retorna o valor do ângulo. Essa função inversa, f menos 1, é chamada arcosseno, representada por arc seno x. Ela vai pegar um número entre -1 e 1 e vai te falar qual é o ângulo no intervalo de menos π/2 a π/2 e tem aquele valor de seno. Um pouquinho. Então, a função arcosseno vai desfazer o que a sua função seno fez. Você vai jogar nessa função nova arcosseno os valores do seno, aqui no x, e ela vai te falar quem é o ângulo que possui aquele seno. Por isso, função inversa. Desfaz o que a função original fez. E como toda função, ela tem gráfico. E como é que é o gráfico dessa função? O GeoGebra vai mostrar para a gente. Eu já falei aqui. Se eu tenho uma função e essa função tem inversa, o gráfico delas é simétrico em relação à reta y igual a x. Essa retinha aqui. Essa reta verde. E vamos olhar para a função seno. Eu vou pegar a função seno no intervalo especial de menos π/2 a π/2. Centralizar aqui. Então, quem vai ser o gráfico da função? Isso aqui é a função seno. Vamos escrever aqui. F de x é igual a seno x. O gráfico da função inversa é esse gráfico azul. É a função arcosseno x.
Nota que o gráfico vermelho e o azul é a reflexão de um do outro em relação à reta y igual a x. Então, tem primeiro vocês. Uma outra função que também tem uma função inversa importante é o arco-seno. Como o nome indica, desculpa, falei do arco-seno, uma outra função que tem inverso importante é o arco tangente. O arco-seno eu já falei. Arco tangente. Opa. O que é o arco tangente? É a função inversa da função tangente. Então, como assim, Daniel? O que a função seno tangente faz? Pega um arco ou um ângulo se define as coisas aqui. Tá. E calcula o valor da tangente. Então, aqui é f de x igual a tangente x. E eu vou obter aqui o valor da tangente. Que é um número no intervalo de menos infinito a infinito, ou seja, a reta real. Qualquer número de menos infinito a infinito. O que a função inversa vai fazer? Vai pegar qualquer número real, descobrir qual é o ângulo que tem como tangente esse número real que você escolheu. F menos 1 de x, arco tangente de x. No intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. A tangente, você pega o ângulo, você calcula o valor da tangente. O arco tangente, arctan, pega a tangente, te diz qual é o ângulo que tem aquele valor de tangente. Vou dar aqui um exemplo aqui. Seno de π sobre 6, por exemplo. Então, qual é o valor do seno do ângulo em radianos π sobre 6? Meio. Agora eu pergunto. Arco, seno de meio. Qual é o ângulo, o arco, cujo seno vale meio? No intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, esse ângulo é o π sobre 6. Desfez o que o seno fez. Parecido com o arco tangente. Por exemplo, qual é a tangente
do ângulo π sobre 4, que é 45? 1. Aí eu pergunto, qual é o ângulo cuja tangente vale 1? No intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, esse ângulo é o π sobre 4. Então, o que a tangente faz? O arco tangente desfaz. O que o seno fez, o arco seno desfez. Falta olhar como é que é o gráfico dessa função arco tangente. Quem vai ajudar a gente nesse ponto, mais uma vez, o GeoGebra. Aqui a função tangente. Vamos olhar para... Está faltando... tá aqui. O arco tangente. Então, vamos escrever aqui. Que é y igual a x. F de x é igual a tangente de x. F menos 1 de x é o arco tangente de x. Só que esses gráficos têm comportamentos de assíntotas. Aqui não tracejou por algum motivo. Então, enquanto o gráfico da tangente aqui tem assíntotas verticais, a saber, x é igual a menos π sobre 2 e x igual a π sobre 2, a função arco tangente possui assíntota horizontais, a saber, y é igual a π sobre 2 e y é igual a menos π sobre 2. Nota que um gráfico eu obtenho a partir do outro por reflexão através da reta y igual a x. Dá um tempo entre vocês. Vou tirar um print aqui, senão eu esqueci. E como eu já adiantei, né, várias vezes, nosso primeiro interesse aqui é derivar as funções. Então, a gente tem que conhecer quem é a derivada da função arco tangente e a derivada da função... eu já apaguei, né? Arco seno. Vamos voltar no quadro. Agora sim, derivada do arco tangente e do arco seno. Por incrível que pareça, a derivada do arco seno e do arco tangente não envolvem, em um primeiro momento, funções trigonométricas. A derivada do arco seno, olha só que é diferente, é 1 sobre raiz de 1 menos x2. A derivada do arco tangente, 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Olha que é diferente, né? E de onde vem isso, né? Como é que surge esse cara? Olha para cá. Opa. Essas são mais duas derivadas que têm que estar no nosso sangue, tá? Como é que eu construo a derivada
do arco seno. Eu vou chamar arco seno de Y. A mesma coisa, eu vou passar esse arco seno para o outro lado da igualdade. Quando eu mudo a da igualdade, eu inverto a função. Se era arco seno, passa a ser seno. Então, seno y é igual a x. Eu vou fazer, vou derivar implicitamente em relação a x. O que vai acontecer? Derivado de seno, cosseno. Pela regra da cadeia, vezes a derivada de quem está dentro. Derivada de y, y'. É igual a, derivando do outro lado, x. Derivada de x em relação a x, 1. Então, y' é 1 dividido por cosseno. Opa. Só que cosseno é a raiz quadrada. Lembrando aqui, né? Assim, cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é igual a 1. Então, isolando o cosseno, eu vou ter o quê? Cosseno quadrado de y é 1 menos seno ao quadrado de y. Então, cosseno de y é a raiz de 1 menos seno ao quadrado. Opa, vou dar aqui. Ora, seno de y, cadê? Vale x. Então, seno de y ao quadrado é x ao quadrado. Quem é y? Arco seno. Então, a derivada do arco seno de y de x é uma fração, numerador vale 1, denominador raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, assim a gente construiu a derivada do arco seno. Do arco tangente é análogo, tá? Então, vou deixar como exercício. É bem parecido. Você passa, que seria arco tangente. Você passa para o outro lado, tangente de y é igual a x, e deriva implicitamente. Mesma ideia. Análogo anterior. Opa. Não, item 1. Então, essas são as duas derivadas que têm que estar no seu bojo de conhecimento. Se você se cortar, tem que aparecer derivado de seno, cosseno, tangente, secante, logaritmo, exponencial, arco seno e arco tangente. Tá bom? E para encerrar nosso assunto de funções especiais,
existe um grupo de funções, digamos assim, são primas das funções trigonométricas. Primo do seno, primo do cosseno, primo da tangente. As funções trigonométricas estão associadas ao círculo. E nós temos associado a uma hipérbole as chamadas funções hiperbólicas. Vocês vão usar as funções hiperbólicas quando vocês chegarem no curso de cálculo 4, especialmente. Elas aparecem quando você resolve algumas equações que modelam alguns fenômenos físicos. Vamos ver se em cálculo 4. Opa! O que está interessado aqui é definir essas funções hiperbólicas e derivá-las. Então, essas funções hiperbólicas são definidas por combinações entre exponencial de x e exponencial de menos x. O seno hiperbólico ele é a exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre 2. E o cosseno hiperbólico, em vez de uma diferença, é uma soma das exponenciais. E elevado a x mais E elevado a menos x sobre 2. A partir dessas duas funções, definimos a tangente hiperbólica, seno hiperbólico dividido por cosseno hiperbólico, a cossecante hiperbólica, 1 sobre seno hiperbólico, a secante hiperbólica, 1 sobre cosseno hiperbólico, é bem parecido com o que foi feito com as funções trigonométricas. E a cotangente hiperbólica, cosseno hiperbólico sobre seno hiperbólico. Essas funções hiperbólicas satisfazem propriedades e condições parecidas com as funções trigonométricas. Por exemplo, uma relação clássica. Nós sabemos que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. As funções hiperbólicas satisfazem uma propriedade parecida, não é igual, que é a seguinte, deixa eu ver aqui embaixo. O cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico ao quadrado, isso aqui vale 1. Nota como é parecido, né? Só que nas funções trigonométricas é uma soma, nas funções hiperbólicas é uma diferença. Como a gente prova isso? Né? Vou mostrar como é que a gente pode fazer. É só substituir. Quem é cosseno hiperbólico? É elevado a x mais E elevado a menos x sobre 2. Ao quadrado menos, quem é seno hiperbólico? É elevado a x menos E elevado a menos x sobre 2. É só substituir. Ao quadrado. É só abrir. Então, 2 ao quadrado é 1/4. Opa. Então vai ser 1 sobre 4. O quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E elevado a x vezes E elevado a menos x, 1. Então, 2 vezes 1, 2.
mais o quadrado segundo. Menos 2 ao quadrado, 4. Quadrado do primeiro. Menos 2 vezes o primeiro para o segundo, vai dar 2 de novo. Mais o quadrado do segundo. Bem, e elevado a 2x menos e elevado a 2x, cancela. E elevado a menos 2x menos e elevado a menos 2x, cancela. 2 menos menos 2, 4. Dividido por 4, 1. Então fica provado. Bem parecido, propriedade bem parecida com a das funções trigonométricas. Está interessado, como já falei, é derivar. Então, a derivada do seno hiperbólico, quem vai ser? Cosseno hiperbólico. É fácil provar isso. Só escrever aqui embaixo. Eu vou demonstrar para o seno hiperbólico, o resto é análogo. Então, por exemplo, derivada do seno hiperbólico de x vai ser quem? Quem é seno hiperbólico? E elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. E elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Então, derivando, esse meio aqui, né, ele é uma constante multiplicativa, repito. E vou derivar aqui o numerador. E elevado a x menos e elevado a menos x. Meio. Derivada exponencial de x é elevado a x menos derivada exponencial é ela mesma vezes derivada expoente menos 1. Então, é elevado a x menos com menos mais é elevado a menos x sobre 2. Ora, estou somando essas duas exponenciais, dividindo por 2, cosseno hiperbólico. Então, a derivada do seno hiperbólico, de fato, é o cosseno hiperbólico. Vamos pegar um exemplo um pouquinho maior. Que é derivar cosseno hiperbólico de raiz de x. Mesma ideia, né? F' de x, derivado cosseno hiperbólico, seno hiperbólico. Então, deriva a função de fora. Repito quem está dentro, vezes a derivada de quem está dentro. Ora, derivada da raiz de x, já é nossa velha conhecida, é 1 sobre 2 raiz de x. Então, substituindo, f' de x é seno hiperbólico de raiz de x
dividido por 2 raiz de x. Então, gente, é isso. Vimos hoje as funções exponenciais, ln, logaritmo na base a elevado a x, arcosseno, arcotangente, funções hiperbólicas e aprendemos a derivá-las. Muita coisa para uma aula só, hein, gente? Adrenalina até o final. Dúvidas? Ufa! Literalmente. Dei uma corridinha para o tema não ficar quebrado na aula seguinte, ia ser pior. Ah, Letícia, mas aí não cabe a você decidir, né? Você pode não querer, mas vai ter. É a vida. Então, gente, por hoje é só isso tudo. Eu volto a falar bastante coisa. Tá bom? Façam as listas. A prova tá chegando, tá? É o padrão do estudo de matemática. Na verdade, a média não é bem 7, a média é um 5 disfarçado. É que para passar direto, a média é 7, mas se você for para a prova final, a média é 5. Então, na verdade, a média é 5. É 7 para manter uma certa adrenalina até o final. Mas aí o Instituto manda isso aí. Qual é o mínimo da P1 mesmo? Como assim o mínimo da P1? A nota mínima que você pode tirar na P1? Não, Ingrid. Você tem que ter pelo menos nota 3 na média parcial. Ou seja, fazendo a média da P1 com a P2. Não é a P1 sozinha. Isso, passa direto, a média é 7. Aí, se por acaso você ficar com média inferior a 7, você está com uma adrenalina no infinito, tem que fazer mais uma prova e tirar a média 5. Por nada. Sim, prova PF tem que ter no mínimo 3 de média. Você pode, por exemplo, tirar 0 na P1 e 10 na P2. Você tem média 5, tá na PF. Não é mínimo em cada prova, é mínimo na média, tá bom? E lá vamos nós. Amém. Por nada, Ingrid. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.